Podemos dar início, então? Sim. Ok. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Deixa eu interromper esse compartilhamento aqui da tela. Boa noite a todos. Eu sou Humberto Oliveira, eu trabalho na empresa Minasfar. A Minasfar é uma empresa que já tem muitos anos no mercado, sempre trabalhando com soluções para cirurgias minimamente invasivas. E o nosso objetivo com esse projeto do webinar é criar conteúdo de relevância para a comunidade médica. Hoje eu queria fazer um agradecimento ao Dr. Augusto Santos e ao Dr. Clayton, que aceitaram o convite de compartilhar a experiência hoje conosco. E obrigado aos participantes que estão conosco nessa segunda-feira à noite, iniciando a semana, participando deste evento online da Minasfar. Muito obrigado a todos. Doutor Augusto, com você. Bem, obrigado, Humberto, pelo convite. Vou compartilhar aqui a tela. Parabéns por mais uma parte espetacular, né, científica da Minasfar, que brilha não só na parte de assistência, o tratamento endovascular, como também a parte científica melhorando cada vez mais. Então, o tema até ficou errado ali na hora da divulgação, né? Aneurisma cerebral incidental. Tratar ou não tratar. Então, a gente tem alguns fellows aí. Teve uma participação do nosso residente da Unimed, que foi importante na formatação dessa apresentação. Vamos começar com 2 casos para ilustrar a dificuldade que a gente tem, hoje em dia, de indicar o tratamento endovascular, o tratamento dos aneurismas. Paciente de sexo feminino, 56 anos, hipertensa, transtorno da ansiedade generalizada, fibromialgia, negatabagismo, mãe falecida com aneurisma cerebral e cefalenia específica de longa data, aquele caso tipo de ambulatório clínico. Decidido por uma pesquisa ambulatorial com exame de imagem. Foi feita uma angiorressonância com diagnóstico de aneurisma cerebral pequeno, chegou para a gente, na carótida cavernosa há 3 anos. Desde então, o médico assistente resolveu acompanhar ela periodicamente com angiorressonância anual. Em agosto do ano passado, ele mostrou um crescimento do aneurisma na carótida cavernosa esquerda e um aparecimento de outro menor na carótida oftálmica esquerda. Então, ele encaminhou para a gente. Fizemos uma angiografia, aqui está a reconstrução, vocês viram um aneurisma oftálmico, um aneurisma paraclinoideu. O aneurisma não é só de oftálmica, como a artéria oftálmica surge dele, do domo dele, e o aneurisma paraclinoideu com um pequeno ponto de fragilidade. Vocês estão vendo aqui? A mensuração do paraclinoideu no seu maior diâmetro, 3,8. O oftálmico, no seu maior diâmetro, 5,1. Outras incidências, mostrando a artéria literalmente saindo de dentro da oftálmica, do domo, o diâmetro do vaso, a espessura. Ok. Segundo caso. Outro paciente de sexo feminino, 58 anos, ex-tabagista, fumou durante 17 anos, tinha uma história de enxaqueca crônica e teve uma história mal caracterizada de uma cefaleia intensa. Foi questionado se era uma cefaleia sentinela, principalmente por ser intensa e associada a pico hipertensivo em março do ano passado. O médico assistente solicitou um angio-RM ambulatorialmente, que mostrou um aneurisma no cavernoso e mandou para a gente. Fizemos uma angiografia, uma visão em tal na esquerda, já tinha alguma coisa aqui oftálmico, no perfil alguma coisa aqui próximo ao oftálmico e alguma coisa aqui no segmento relacionada à hipófise superior. Vocês estão vendo a reconstrução 3D, um aneurisma paraoftálmico, paraclinoideu, paraclinoideu, desculpa, o hipofisário com diâmetro máximo de 3,6 e o paraclinoideu paraoftálmico, diâmetro máximo de 4,4. Então, temos 2 pacientes com aneurismas múltiplos com não roto e aneurismas pequenos, mais uma incidência girando. Então, foi por isso que suscitou essa aula, principalmente para o pessoal que está iniciando a carreira neurocirúrgica, vascular,
Aneurisma cerebral não roto. Por onde que a gente começa a entender a história? Então, eu acho que nada mais interessante que começar pelo Suya, que foi publicado na Lancet em 2003, que ele pegou vários estudiosos, vários investigadores e juntaram mais de 4.000 pacientes e dividiram em 2 grupos. O paciente que não foi operado ou foi tratado, e nesses grupos eles fizeram subgrupos que tinham a hemorragia subaracnoidea prévia, não relacionada a esse aneurisma, né, obviamente, em questão, e o grupo 2, aneurismas que tinham alguma hemorragia subaracnoidea prévia em outro foco, não no aneurisma em questão do estudo. Foi um estudo prospectivo que eles pegaram e viram quais são as variáveis, as características apresentadas. E aí, esse é claro que eu acho que é o primeiro grande estudo de aneurisma não roto, que a gente tem que dar o pontapé inicial. O que mais chama a atenção é pacientes que têm aneurisma carótico cavernosa, ok, menor que 7, ok, 0% de risco de sangrar. Mas eu acho que mais chama a atenção, que eu fiz questão de frisar, aneurisma menor que 7 milímetros da carota interna, da cerebral média, da cerebral anterior, eles não sangram. Taxa de ruptura, 0%. E, se for de comunicante posterior, talvez em torno de 2 a 5%. Isso no grupo 1, que não tem nenhuma hemorragia subaracnoidea prévia, e no grupo 2, aumenta pouca coisa. Mas esse fator me chamou. Por quê? Aí eu pego essa paciente aqui, minha, do interior, mulher, 45 anos, nenhuma comorbidade prévia, aneurisma roto, na bifurcação da cerebral média. Nessa época a gente não tinha nesse aparelho 3D. Mais ou menos a gente fez a relação do catéter, tinha mais ou menos 4,7, 5 milímetros. E ela tinha HSI. E eu quis explicar para essa mulher. Eu falei assim, ó, a senhora não sangrou. Mas tinha HSI na tomografia. Não, mas o Isuya falou que não sangra. Aneurisma de cerebral média é menor que 7 milímetros. Então, a gente começou a ver que o Isuya tinha erros, falhas, e fomos começar a estudar aneurisma cerebral incidental, o que fazer, e tentar entender. E para a gente começar a entender o desenvolvimento, a ruptura, a fisiopatologia do aneurisma não roto, saiu uma revisão muito legal nessa Nature Reviews, no segmento neurológico, que ele começou primeiro a listar os fatores de risco, uma meta-análise com vários artigos, com vários estudos, tanto prospectivo como caso controle corte, e eles viram que tabagismo e hipertensão tinham um risco aumentado significativamente. E se eu juntasse essas duas variáveis, aí o risco, representado pelo odds rate, subia significativamente. Então, já comecei a identificar tabagismo e hipertensão são fatores significativos para desenvolvimento do aneurisma cerebral. Então, começando. Então, tabagismo eu já sabia que seria um fator. E outro fator, o tamanho inicial do aneurisma. Porque, será que o aneurisma cresce? E eles foram acompanhando. No primeiro ano, no segundo ano, crescimento pequeno. Mas acima de 9 anos, o crescimento começa a ser significativamente até exponencial. Chegando com 19 anos, da linha de base que você pegou esse aneurisma, um crescimento quase de 50%, em torno de 45%. Então, o tamanho inicial também é um fator de considerar o meu crescimento e desenvolvimento aneurismático. E para a gente entender isso, antes de saber se deve ou não tratar. Porque a gente só trata o aneurisma incidental se a gente sabe por que ele evolui, como ele desenvolve, quais são os fatores de risco e quais são os fatores de ruptura. Porque eu vou ter que pesar meu risco do tratamento e o meu risco de manter o tratamento conservador. Meu tratamento operatório e o tratamento conservador. Então, se eu pegar aqui um pedaço de um estudo de um paciente que tem uma hipoplasia da cerebral anterior, do A1 de um lado, e o outro segmento dominante. Traduzindo, o meu fluxo está totalmente direcionado para essa bifurcação da comunicante anterior. Então, vamos segmentar ela. Então, eu tenho aqui um vaso normal, em que tem células musculares, principalmente musculares lisas. Eu tenho endotélio, tenho adventícia aqui em cima, ok? E na hora que esse segmento, vocês estão vendo aqui na letra B, começa a ter fatores externos de risco, que é o que a gente vê nas ectasias, eu vou começar a ter uma ruptura. Vocês estão vendo aqui da lâmina elástica, que esse é o principal gatilho do processo de desenvolvimento do aneurisma, com ruptura das células musculares, sabendo que elas são as rosinhas, quase não tem, e uma grande inflamação, uma grande cascata leucocitária vai começar a surgir. Com esses fatores de risco, a gente
começou a descobrir tabagismo, hipertensão e fatores de estresse hemodinâmico, geralmente em zonas de fluxo vetorial, bifurcações, vai ter o desenvolvimento aneurismático até um ponto que ele vai predispor ruptura. E como é que eu sei? Na hora que eu vou ter, praticamente eu não tenho células musculares, eu tenho praticamente um oceano de colágeno com células inflamatórias leucocitárias, principalmente macrófagos. E aí, a gente vai perceber que, será que o aneurisma vai ficar estável ou se ele vai crescer até romper? Então, a variação, o desenvolvimento pode ser tanto exponencial como ele pode ser flutuante com o tempo. Ele pode passar um tempo estável, crescer, depois outro tempo estável, e desse período, tanto crescer, estabilizar, como ter fator de vai crescer e romper. Isso tudo vai depender dos fatores de risco. O que a gente sabe é o quê? Nesse aneurisma estável, muito pouco provável, na fase etária infantil vai ter ruptura, nessa curva aqui, relacionada com o marcador de carbono que a gente vai ver, que consegue detectar fatores inflamatórios na parede do aneurisma. A gente vai ver que no período de 40 a 60 anos, principalmente 50 a 60 anos de vida, é o maior fator, vocês estão vendo aqui, de crescimento exponencial do aneurisma. Por quê? É onde eu tenho uma maior carga cumulativa de tabaco e, muito provavelmente, de hipertensão arterial. Então, esse marcador de carbono percebeu que é isso que vai ter mais na parede do aneurisma. Óbvio, se eu pegar um aneurisma que está crescendo, aqui um ponto de fragilidade, até ruptura, desencadeado por os fatores que a gente já falou, de risco, mais os fatores de estresse hemodinâmico, a gente vai perceber que isso é uma constante, o crescimento do aneurisma, que é um desbalanço entre reparo, fibroblastos, e destruição, leucócito, principalmente macrófago. Vocês estão vendo aqui? Então, eu tenho quase nenhum endotélio, muito pouco. Tenho grande quantidade de trombos na parede, muitas vezes. Quase nada células musculares lisas nesse ponto de fragilidade aneurismática, mas grande quantidade de células pró-inflamatórias, principalmente macrófagos. Então, esse desbalanço entre reparo e consumo, destruição, vai fazer com que o aneurisma cresça e cresça mais focalmente pontos de fragilidade até a sua ruptura. Então, peraí, estamos começando a entender que o crescimento do aneurisma tem a ver com o fator de risco e a ruptura tem a ver com fatores inflamatórios. Então, estamos começando a entender por onde vai. Só que a gente pensa o seguinte, então o aneurisma tem que nascer, crescer e romper. Esse é o mais óbvio que a gente tinha, que era o que nossos pais contavam para a gente quando era pequeno, né? Só que a gente sabe que ele pode ter vários cursos. Ele pode crescer, estabilizar e depois continuar crescendo depois de um tempo. A gente viu aquela curva plana, reta e subir. Estável e depois crescer e vários picos de estabilidade. Ou ele pode crescer, surgir, estabilizar e nesse mesmo ponto de estabilidade ter fatores inflamatórios focais que provocam sua ruptura. Ou casos que a gente já teve de até menor que 3 milímetros, que ele surgiu pequeno e por ele ser frágil focalmente, ter ruptura. Então, eu tenho 4 padrões aqui, perdão, de crescimento ou de ruptura que podem acontecer. Vocês estão vendo aqui até essa letra B que é interessante, o aneurisma pode, depois de um tempo, voltar a crescer, mas necessariamente não romper, que é o que a gente costuma pegar aí pacientes que vários anos que não acompanham direito, passam por oftalmologista com aneurisma gigante ou com enxaqueca achando, e era aneurisma gigante com fatores compressivos, às vezes até com efeito tumoral, pseudotumoral. E aí, dentro desse característica anti-inflamatória, começaram a surgir artigos. Esse artigo muito interessante, publicado no Journal of Neurosurgery de 2019, um grupo de japonês, principalmente com o grupo do Pascal Jabu, muita gente conhece aqui, ele viu que a aspirina em aneurismas múltiplos conseguia estabilizar o crescimento de aneurismas menores que 5 milímetros. Olha que espetacular. Então, você já sabia que os fatores prejudiciais, hemorragia subaracnoidea prévia, hipertensão, abuso de droga simpática ou mimética
Doença do rim policístico fazia com que predispôs a crescimento e ruptura do aneurisma. Outros fatores pouco influenciáveis significativamente, estariam aqui, mas que a aspirina teve um efeito protetor muito significativamente quanto ao crescimento nesses aneurismas menor que 5, quando você estudava a população com aneurismas múltiplos. Justamente por quê? Por causa dessa característica inflamatória da parede. E aí foram surgindo vários aneurismas para tentar achar da onde realmente acontecia, quem que rompia. Foram todo mundo publicando, vamos ver se a gente consegue entender por que rompe. Será que é tudo que começa com a letra B rompe? Ou tudo que nasceu na década de 80 rompe? Então eles foram procurando características similares. Saiu esse artigo em 2017, uma experiência de 10 anos muito interessante também. Eles perceberam que aneurismas pequenos rompem, principalmente menor que 5 milímetros. Então, não vai depender do tamanho, mas sim da característica morfológica dele, traduzindo irregularidades ou pontos de fragilidade. Então, isso foi muito interessante, foi mais de 700 pacientes, foi uma amostra muito legal. Em 2019, mais um grupo, para variar japonês, fez qual que é o risco de ruptura em aneurismas pequenos no roto. Eles viram que era baixo, então eles meio que corroboraram com o Yusuya. Só que pacientes jovens, hipertensos, a hemorragia subaracnoidea prévia ou familiar dentro da história, ou aneurisma comunicante anterior, tinham um risco maior de ruptura. Então, começaram também a caracterizar algum grupo de aneurismas pequenos que tinham coisa. Essa é uma pesquisa da World Neurosurgery, muito interessante, 2020, que eles fizeram o seguinte, esse grupo. Eles pegaram, fizeram um questionário com 14 perguntas e mandaram para vários neurocirurgiões vasculares dos Estados Unidos. Perguntaram assim, qual que é a sua opinião em determinado tipo de aneurisma? Não roto, pequeno. E aí foram. E eu selecionei as respostas mais interessantes. Então, eles pegaram aqui, primeiro, aneurismas. Como é que você conduziria aneurisma de 2 a 4 milímetros? A maioria, 87%. Eu só acompanho ele com imagem seriada. Beleza, então está dentro do que a gente achava dentro do Isuya. Perfeito. Tá, e como é que você faz o segmento de aneurisma não tratado de 2 a 4 milímetros? Perguntado. Aí eles, 67%. Eu faço um exame uma vez por ano de imagem e depois eu vou espaço com intervalos variados. Traduzindo, cada um faz sua receita de bolo, mas pelo menos um primeiro controle com um ano. Ok, dentro da literatura ainda. E os aneurismas de 5 a 7 milímetros, que pelo Isuya todo mundo operava? 73% dos neurocirurgiões vasculares norte-americanos operariam. Ou endovascular ou aberto, mas operaria. Então, um número muito interessante. E dentro daqueles que não operariam os aneurismas de 5 a 7 milímetros, como é que seria o follow-up deles? Então, 58% seguiriam eles anualmente, porque eles, se vocês olharem, já está borderline, que é aquele tamanho de 7 milímetros, né? E um terço deles faria um acompanhamento pelo menos em um ano, mas espaçaria mais. Então, interessante a conduta, a maioria trataria entre 5 e 7 anos. Mas agora, voltamos àquele caso inicial. Eu trato ou não? Então ficou difícil. E a gente teve que ter assim, o Isuya não ajudou, a opinião do pessoal lá foi uma pesquisa popular, que eles mandaram isso por e-mail do pessoal lá nos Estados Unidos, viu aqueles artigos tal. Então a gente começou a ter scores para tentar ajudar a gente, dos quais os 3 mais famosos são esses. A gente vai tentar entender e eles mostrar alguns. O ILAPS, que foi 6 variáveis que ele analisou: hemorragia subaracnoidea prévia, localização do aneurisma, idade, população, tamanho do aneurisma e forma, ele avaliou o risco de crescimento em 3 anos e 5 anos. A depender da pontuação, vocês estão vendo aqui, quanto maior a pontuação no ILAPS, maior a taxa de crescimento, a chance de crescimento desse aneurisma. Então, ele foi já nos deu um bom norte, apesar dele ter poucas variáveis, se vocês olharem aqui. Entendeu? Ele não considera hipertensão, por exemplo, tabagismo, é uma coisa interessante.
mas já nos deu uma noção bacana. Outra escala, o FACE. O FACE também, ele é mnemônica, vocês estão vendo, as iniciais tem tudo a ver com os fatores, população, hipertensão, idade, tamanho do aneurisma, hemorragia prévia, subaracnoidea e tamanho e local do aneurisma. Eles pontuaram e eles avaliaram o risco de ruptura em 5 anos. E dentro disso, se o aneurisma é sintomático ou está em crescimento, não tem dúvida que tem que tratar. Isso pode ser no Phases, no Waze, em qualquer coisa, no Uber, tratamento. No assintomático, se ele for menor que 3, traduzindo uma pontuação pequena, eu vou observar com o exame de imagem seriado. Se for entre 3 e 4, aquele meio do caminho, observo, o trato vai depender do serviço, do seu risco cirúrgico de tratamento. E maior do que 4, indicar tratamento. Qual que é o grande problema do Phases? Que eu acho que é o que é menos usado hoje em dia. É que ele usou uma população que não usava tabaco, que não era tabagista, e não incluiu os jovens nesse trabalho. Era um pouco representado. Então, ele teve um viés de amostra nesse score. Então, é um exame um pouco não utilizado, não pouca aceitação. Ver o weight, que eu acho que é muitas variáveis, ele analisou, ele pesou pontos a favor do tratamento e pontos conservador, tendo uma variável constante, 5 pontos contra, que é o risco relacionado ao tratamento, é uma constante. Então, tem várias análises. Idade, fator de risco, sintomas relacionados ao aneurisma, redução, eu gosto muito dessa escala, redução da qualidade de vida devido ao medo, ansiedade e ruptura. Isso aparece mais no consultório. O paciente fala, doutor, como é que eu vou viver com isso na cabeça? Expectativa de vida por doenças crônicas, diâmetro, localização, e aí vai, complexidade do aneurisma, entendeu? Então, ele relacionou fatores a favor e fatores contra. Qual que é o grande problema do Waits? Deu esse estudo aqui em 2017, logo depois que saiu o score do Waits e o Waits. Para quê? Para validar, eles pegaram aneurismas, mais ou menos em torno, se não me falha a memória, de 200 em 300 aneurismas, e viram o quê? Quanto o Waits indicava tratamento e no cenário real, vários especialistas em vascular. Quantos indicaram? E eles perceberam que dos aneurismas indicados tratamento, 51%, o mundo real que eles chamam, né, os especialistas, os experts em neurocirurgia vascular norte-americano, eles não indicariam tratamento. Então, traduzindo, o grande problema do Waits, ele analisa muitas variáveis, mas ele faz o overtreatment, entendeu? Ele indica em excesso tratamento aneurismático. Então, isso é uma coisa que a gente tem que considerar. Então, se a gente conseguisse ter um modelo ideal que relacionasse sensibilidade com especificidade das principais scores que a gente tem, o modelo ideal teria em torno de 94%. Uma grande sensibilidade com a relação especificidade ao longo do tempo. O grande problema é que o FACE, aquilo que eu te falei, baixa relação, e o AIDS e o ELAPSE, ela é excelente sensibilidade com relação. Óbvio que o AIDS, se vocês estão vendo, ele sobe muito rápido a especificidade, a sensibilidade, e a especificidade só vai estar relacionada com o passar do tempo. Já o ELAPSE, não. Ele é mais ou menos homogêneo e depois vai subindo, até se encontrar lá no infinito, no 100%. Então, o que a gente tem hoje em dia? Apresenta que essas duas escalas começam a se completar. Então, se você perguntar o que eu uso hoje em dia no consultório, eu uso várias análises, mas essas duas eu sempre gosto de trabalhar junto. Teve esse artigo muito interessante também, que ele analisou a morfologia dos aneurismas cerebral médio não roto pequeno. E falou assim, o que pode romper? E eles perceberam que não é só o tamanho. Óbvio que o tamanho influencia. Não é só a morfologia que todo mundo sabe. Mas, principalmente, a relação entre o tamanho do aneurisma com o diâmetro do aneurisma. Quanto maior isso aqui, principalmente maior que 2, que é o que a gente chama de size ratio, vocês vão ver aqui, que é o ponto verde, são aneurismas rotos, ele é muito íngreme. Essa relação, quanto maior o diâmetro, a altura do aneurisma, e menor o tamanho do vaso, vai provocar um padrão de fluxo intraaneurismático muito complexo. E esse padrão de fluxo muito complexo vai provocar maior chance de ruptura.
Então, foi uma análise também muito interessante vetorial, feita para aneurismas pequenos cerebral médio. Um estudo antigo, mas uma análise interessante, também para o cara que eu acho muito legal, que é o Pascal Jabu, feito em 2012, eles pegaram essa substância, o ferumoxetol, a amostra é pequena, mas assim, achei o desenho muito interessante. E eles viram o quê? Essa substância, ela era usada, olha que interessante, para anemia ferropriva crônica. Então, o paciente anemia dava essa substância para poder repor. Era tipo nanopartículas de óxido de ferro. E ela tem uma impregnação no vaso tardiamente, até 72 horas. Então, eles pensaram, peraí, se eu der isso aqui num ser humano e fizer uma ressonância da parede do vaso, será que eu não vou ver sinais de instabilidade aneurismática? Então, foi isso que eles fizeram. Olha um exemplo aqui, aneurisma cerebral média. Eles faziam 4 sequências, sempre o T2 estrela, né? Um gradiente eco. Eles pegavam, faziam uma ressonância antes da infusão, logo após, com 24 horas, 72 horas e alguns casos bem tardiamente, 120 horas e tal. Então, olha aqui, mais ampliado, aneurisma cerebral média direita, um pouquinho de... Ah, tá. E a alteração que eles queriam ver tardiamente era um hipossinal, que mostrava que o contraste, o ferroxinutol, o ferumoxetol, ele pegou a parede do vaso. Por quê? Entenda o raciocínio. Se ele é uma substância que é fagocitada pelos macrófagos, onde é que ele existe? Onde é que ele vai captar tardiamente? Onde é que ele vai captar, perdão? Na parede do vaso. Quando? Quando ele for muito inflamatório. Quando ele for muito inflamatório, o aneurisma tem uma maior chance de estabilidade. Então, vocês têm 3 tipos. O aneurisma cerebral médio direita, quase nada periférico. Cerebral médio esquerda, nada. E vocês veem um topo de basilar aqui e um comunicante anterior, mas olha o topo de basilar como ele tem um hipossinal tardiamente, com 72 horas. Tardiamente, assim. O que mostra que teve uma grande captação dessa substância de óxido de ferro, dessa nanopartícula, mostrando que esse aneurisma é extremamente inflamatório para dele, com a chance maior de ruptura. Óbvio, tem várias críticas ao estudo, foi uma amostra pequena, teria que ir mais além e tudo mais, mas foi uma análise interessante. Então, voltando ao caso. O caso 1, aquele que a gente fez, na hora que eu coloquei na escala de phase no consultório, deu 0 ponto, 0 ponto. Traduzindo, isso não tem risco de ruptura em 5 anos nenhum. Caramba. Não gostei. Vou para outra escala. Aí fui para o ILAPS. Deu 11 de valor no oftálmico e 9 pontos no paraclinoideu. Já no U8, deu 15 a favor do tratamento, contra 9 contrário no oftálmico e 16 no paraclinoideu e 6 contra o tratamento. Isso agora é sim. Então, essa paciente aqui, eu vou tratar ela sexta-feira, tá indicado. Primeiro, as escalas favorecem ao tratamento. E segundo, ela apresentou crescimento no segmento evolutivo do colega que estava acompanhando ela ambulatorialmente. Então, por isso só, a gente indicou o tratamento, vai ser sexta-feira, não tem um segmento. Já em segundo caso, essa paciente não fez, deu 0. Traduzindo, em 5 anos, ela não tem risco de ruptura. Não gostei. Vamos para outra escala. O ILAPS deu 5,5. Também indicaria tratamento, mas vamos para o ILAPS. Deu oftálmica, deu 8 a favor do tratamento, 5 contra o tratamento. O hipofisário, 7 a favor do tratamento, 6 contra o tratamento, ou a favor do tratamento conservador. Putz, trato um, deixo outro pela metade. Vamos tratar. Essa paciente tinha uma variante, uma variável, 2 na minha opinião. Ela tinha essa cefaleia mal caracterizada, se não podia ser sentinela, e ela tinha uma insegurança, um medo espetacular. Então a gente pesou o risco-benefício e tratou ela. A gente tratou os dois, vocês estão vendo aqui, com a técnica só, botamos um pipeline, um divisor de fluxo, aquela malha tubular menos porosa, num controle precoce, vocês estão vendo aqui que já começa a reter fluxo. Ela acabou de fazer umas semanas atrás o controle, com 6 meses, já mostrou que não tem mais aneurisma. Só que eu peço perdão que eu não consegui realmente as imagens. Não sei onde é que elas estão. Tentei achar, não consegui. Mas então, o risco baixo para a paciente e ela foi indicada tratamento.
E o que é que os guidelines falam? Então, o guideline mais recente de conduta aneurisma não roto, eles falam que tabagismo e hipertensão são fatores de risco altíssimo e tem que ser evitado. Um paciente que tem aneurisma não roto tem que ser cessado o tabagismo, tem que ser controlada a pressão rigorosamente. O crescimento aneurismático é um fator de ruptura que deve ser acompanhado porque é significativo. A história prévia de hemorragia subaracnoideia também é um fator de risco, a gente sabe, um nível de evidência B. Os pacientes que você encontra com aneurisma, que durante a evolução, o follow-up, mostraram crescimento, também tem que ser oferecido tratamento, a não ser que ele tenha uma comorbidade muito significativa. E o tratamento de aneurisma não roto com paciente de história familiar, com história familiar, ele é razoável, mesmo se aneurismas pequenos, ok? E o segmento que eu acho que todo mundo tem dificuldade, óbvio que a angiografia é padrão ouro, mas angiotensina, angiorressonância, ela é muito, um nível de evidência espetacular e dá para você acompanhar seu aneurisma não roto. Preferência, angiorressonância que não tem radiação, nem contraste nefrotóxico. E o segmento nos pacientes tratados, que não são nem cirurgia ou endovascular. Qual que é o intervalo ideal e a duração? Ninguém sabe. Então, você pergunta de cada 10 cirurgiões vasculares, cada um vai ter seu segmento. O primeiro segmento, esse praticamente é um consenso, apesar de ser nível classe 2B ou nível de evidência C, que o primeiro tem que ser feito em 1 ano, ou 6 meses ou 1 ano, e depois você pode seguir de acordo com sua receita. Eu prefiro seguir anualmente, depois do primeiro mais precoce, eu sigo anualmente com angio-RN. E, se possível, você pode considerar o TOF, mas também com nível de evidência C. E para finalizar, o que fazer e o que não fazer no seu paciente que chega no consultório com aneurisma cerebral não roto pequeno? Primeira coisa é lembrar que esses scores que eu coloquei, essas escalas preditoras, são apenas o início, não o final da sua discussão com o paciente. Então, elas não são definitivas. É só para começar o norte. Primeiro, aconselhar seu paciente sobre o risco e fatores de risco de ruptura, e explicar qual que é o risco de ruptura a curto prazo, principalmente que ele é pequeno. Então, óbvio, o ISUIA começou lá nos informando. Aneurisma menores que 7, risco de ruptura em 0%, em torno de 0%. Óbvio que não. Mas é baixo. Vocês viram que a maioria dos estudos mostraram que é baixo. Entendeu? Mas não é zero. Tentar parar com o tabaco, tratar a hipertensão rigorosamente, mandar o paciente a um centro endovascular especializado. Estamos aqui. Estou brincando. Aconselhar o exame de imagem, sempre fazer um segmento seriado com exame de imagem, nos que você não operar, não indicar tratamento. E evite termos como bomba relógio. A senhora tem uma bomba relógio. Eu nunca esqueço, 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, uma paciente do interior, que o médico clínico dela mandou ela com aneurisma, disse, olha, vai no carro, vai com travesseiro na cabeça e vai direto para o hospital, que você não pode mexer, que você tem uma bomba relógio. A mulher já veio, a filha ia casar, já cancelou o casamento e tudo, porque o médico do interior falou que a mãe ia morrer, tinha uma bomba relógio na cabeça, que era para ela cancelar o casamento. Na hora que ela chegou no consultório, eu comecei a rir. Eu falei, Ixi, Maria, eu vou tratar a senhora e ainda vou querer ir no casamento. E hoje a paciente está tratada, graças a Deus, bem, e a filha é casada. Evitar relacionar os aneurismos baseado em apenas um fator de risco, ou o diâmetro do aneurisma ou localização. Vocês viram que a gente deu vários fatores para você analisar: tamanho, fator de crescimento, tabaco, hipertensão, localização, história de HSI prévio. Então, analise todas as variáveis. Outra coisa importante, não adianta você botar seu paciente para tratar conservador aneurisma e chegar para ele e falar, ó, você não pode fazer sexo, pelo menos não sexo selvagem, não pode fazer esporte radical, só caminhar na praça, não pode fazer nenhuma outra atividade física de maior impacto. Não indicar screen radiológico de parentes para aneurisma, a não ser que ele tenha uma história de 2 ou mais parentes de primeiro grau, com aneurisma ou hemorragia subaracnoideia. Senão você vai sair, o paciente tem um aneurisma, ele manda a família toda tratar, até o vizinho. Então era isso, pessoal, para dar um norte
quando a gente trata e quando a gente indica tratamento de aneurisma cerebral pequeno no rosto. Excelente, doutor Augusto. Muito obrigado aí pela excelente aula, né? Eu fiquei curioso aqui em saber se você foi ou não no casamento, se você foi lá tomar uísque. Fui não, mas engraçado. A paciente que casou e eu que ganhei. A filha casou e eu que ganhei presente, mas não fui não. Bom, a gente podia dar sequência, né, com a aula do Dr. Cleiton, onde vai apresentar diversos casos também, e a gente podia deixar as perguntas para o final, concorda? Ok. Vamos dar sequência, Cleiton? Ok, Beto, vamos sim. Deixa eu compartilhar minha aula aqui. Ok, todo mundo com a tela aí, tá ok, Alberto? Gente, boa noite a todos. Meu nome é Cleito, eu sou neurocirurgião de formação e fiz endovascular no Hospital Biocor com o Dr. Augusto aí, nosso chefe, aí, sendo um dos meus formadores. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Augusto, acho, pela parceria aí de trabalho nos últimos anos e pelos ensinamentos que me ajudaram imensamente aí na construção dessa apresentação, e também a Humberto e sua equipe pela oportunidade de apresentar e esboçar aqui um pouquinho que a gente aprendeu e tem feito aí ao longo dos anos. Basicamente, como era o escopo inicial da nossa apresentação, essa é uma apresentação para mostrar endovascular para os não endovasculares. Eu peço até a minha ressalva e minhas desculpas antecipadas ao Alexandre Gou aí, que talvez essa aula se torne enfadonha a tanto conhecimento aí, mas era o nosso escopo inicial, era apresentar as técnicas aí para o pessoal que não é tão acostumado com o nosso manejo endovascular. O que sempre nos foi imposto no início da nossa subespecialidade era o tratamento dos aneurismas que ninguém queria. Então, os aneurismas que eram impossíveis de tratamento por via aberta, tanto pelo acesso, ou pela complexidade de clipagem, ou pelo status ruim do paciente, esse caso era direcionado ao tratamento vascular, o que, de certa forma, contribuiu em sobremaneira, tanto pelos resultados ruins ou insuficientes no início, como pela fama também de alta complicação e tudo. Então, isso já é uma pequena ressalva que a gente faz do início da nossa vida aí na formação do endovascular. Essa parte da história natural, não vou falar nada, eu só queria colocar esse slide para mostrar o que o Augusto falou no início. Assim. Então, uma doença que é extremamente devastadora, uma doença que é extremamente grave, que tem potencialidade de mortalidade, morbidade extremamente altas, tanto precoce quanto no decorrer de vários dias, ou até no decorrer até talvez do primeiro mês, uma doença de extrema gravidade. Então, a gente não pode se privar de nenhuma forma de tratamento, até porque a sua apresentação é extremamente variada. A gente não está falando de uma doença que está apresentando somente com um tipo de aneurisma. Então, tem aneurismas saculares, fusiformes, alguns casos mitóticos, esportes de secção. Então, assim, a gente está falando de uma doença que tem uma extrema variedade de apresentação. Então, diante disso, a minha apresentação de hoje, eu não estou aqui para fazer nenhuma defesa da embolização versus a clipagem. Eu não estou atuando aqui como advogado da embolização, muito pelo contrário. A minha ideia é apresentar essa técnica para quem não está familiarizado e, diante dessa pequena apresentação, que as pessoas criem opções de tratamento para acrescentar na hora da sua decisão terapêutica, visto que a clipagem, sim, é uma técnica extremamente confiável, segura e eficaz, mas a embolização ela também se mostra cada dia mais eficaz e segura e com algumas indicações extremamente precisas. Então, mais uma vez, não estou nenhuma comparação, as duas técnicas são extremamente eficazes, mas cada uma com a sua vantagem, cada uma com a sua beleza em cada indicação. Então, vamos lá, vamos tentar falar um pouquinho aí de cada técnica, de acordo com um tipo de aneurisma ou aquela indicação. Muitas vezes vocês vão perceber que para cada aneurisma, para cada tipo de aneurisma, haveria várias indicações ou várias maneiras de tratar,
mas foi a indicação que mais nos pareceu certa no momento, e foi o que a gente optou, mas no final a gente pode até discutir outras formas. Então, quando a gente pega aqui o INSAT, só um comentário aqui para a gente continuar, e fala assim, que o tratamento endovascular é o que gera maior independência funcional em um ano, porém, apesar do ressangramento ser extremamente baixo, a embolização é o que gera maior ressangramento. A embolização é, sim, uma técnica segura, com risco de ruptura anual extremamente baixo, 0,09, e um risco de retratamento também muito baixo. Esse artigo aqui fala de 4,8, a gente tem outros artigos aí variando em torno de 5,5. Então, ou seja, um retratamento muito baixo. O que a gente não pode confundir, que a gente vai ver em alguns artigos aqui para frente, é a recanalização dos aneurismas. Nossa recanalização realmente é um pouco superior a isso, mas na recanalização, a imensa maioria não é necessário o retratamento. Isso que a gente tem que só ficar atento nesses dois termos. E agora, isso assim, é incomparável, isso não tem nenhuma defesa em relação ao preço. Como se trata de alta tecnologia embarcada na nossa técnica, o nosso custo de início de tratamento, obviamente, é mais caro. Então, nesse artigo, falando em torno de 1,2 a 1,5 vezes superior ao tratamento por clipe. Então, eu vou começar a mostrar os casos, mas talvez valesse a pena falar um pouquinho, assim, extremamente breve, sobre a história da endovascular. O que se tem de relato, um relato extremamente interessante, no Hospital de Georgetown, Velasco e seu companheiro, em 1964, eles fizeram a primeira cateterização de vaso intracraniano. Eles fizeram uma dissecção aberta da carótida externa, conectaram um tubo de vidro e, com um catéter de silicone, eles conseguiram fazer um cateterismo seletivo até o polígono de Willis. Então, essa aí foi a primeira aventura endovascular realmente descrita. A partir daí começaram o desenvolvimento de vários catéteres até a gente vai perceber ao longo dessa apresentação da evolução, como que foi a nossa história endovascular. Uma coisa extremamente interessante também, se pensando no tratamento vascular, ou seja, se tratar o aneurisma de uma maneira minimamente invasiva, já Mulan, em 1960, em Chicago, ele fez uma tentativa de uma punção estereotáxica e com fios de cobre, ele produziria uma corrente no interior do aneurisma que aquilo ali provocaria uma trombose progressiva. Esse tratamento, de certa forma, não se tornou eficaz pela grande dificuldade de se acompanhar o grau de trombose, muito complexo. Depois, na União Soviética, Tchervidenko, ele conseguiu fazer esse tratamento com a inclusão de balões destacáveis. Foi um tratamento que se perdurou por mais tempo que a primeira, mas, obviamente, tem que chegar a uma conclusão que é extremamente complicada e talvez com grandes riscos de complicações. Então, basicamente, qual seria a nossa evolução? Como a gente trata utilizando equipamentos com alta tecnologia, isso vai, essa tecnologia muda muito rapidamente. Então, a gente vai passando por várias fases do nosso tratamento. Iniciamos, basicamente, somente com molas, com muita dificuldade com o tratamento de aneurisma de colo largo, e depois com a sua evolução. Esse italiano foi o primeiro a desenvolver uma mola, e tanto que a mola GDC levava uma homenagem a ele, carregava essa homenagem a ele, e logo com o decorrer, em 1996, o primeiro balão já extremamente direcionado ao remódulo intracraniano, apesar que tem alguns trabalhos mostrando que, antes disso, Morret já tinha, não com um balão específico, já feito alguma coisa, já pensando no remódulo mesmo, alguma coisa já específica na técnica de remódulo. O auxílio do stent intracraniano. O primeiro caso foi feito por um japonês com a utilização do stent cardíaco em 1997, com a criação, a implementação, a adaptação desse stent cardíaco para a utilização intracraniana, já em 2004. E, obviamente, o que todos nós ultimamente temos percebido e ouvido falar, que é o diversor de fluxo, que, como todos nós conhecemos, o mais famoso, o mais estudado, é o Popline. Então, nós vamos, a partir desse escopo aí de possibilidades, fazer uma apresentação de como nós tratamos alguns dos nossos aneurismas. Então,
Diante daquilo ali, de todas as possibilidades, nós poderíamos tratar somente com mola. Em casos de aneurismas de colo largo, com uma certa dificuldade, poder-se tentar o duplo cateterismo, balão em mola, stent em mola, stent em Y, balão em stent, diversor de fluxo e web. Então, o que eu vou fazer agora, no decorrer da minha apresentação, eu vou mostrar alguns casos com a utilização de todas essas técnicas para a gente tentar entender como é que elas são aplicadas aí no dia a dia. Então, vamos lá, como usar? Obviamente, isso aqui é uma maneira só de nos guiar, que é o local do aneurisma, tamanho, morfologia, e não é tão simples assim. Os mais experientes aqui do grupo vão certamente concordar comigo que não existe uma receita de bolo. Obviamente, a gente leva em consideração muitas informações, principalmente em relação a colo, os vasos que estão próximos à origem do aneurisma, se vai algum vaso em relação ao domo. Isso tudo vai nos ajudar nessa decisão, nessa definição de tratamento. Porém, não existe tratamento único. O aneurisma, muitas vezes, ele é muito bem tratado com mola e stent, da mesma forma que ele vai ser tratado com diversor de fluxo. Isso vai da experiência de cada um, da opção de cada um, mas o interessante é que todos nós saibamos quais são essas técnicas aí de tratamento endovascular. Então, vamos falar da mola. Uma história, simplesmente um breve histórico aí. Como falei, Guglielmo, em 1991, foi o primeiro a desenvolver, no tanto que a mola o homenageia. Logo depois, já saiu um primeiro trabalho de comparação. Então, assim, olha para você ver que situação extremamente complicada em relação ao tratamento isolado com mola. Aneurisma com colo estreito, 72% de efetividade, ou seja, de oclusão desse aneurisma, enquanto um aneurisma de colo largo fazendo um tratamento de sucesso somente 15%. Isso, a conclusão desse artigo já de 94, eles nos mostram, já indica um tratamento por clipagem, ou seja, um tratamento inicial. Somente com mola não mostrou grande efetividade. Então, tem um outro trabalho mostrando para a gente, assim, que a gente comentou sobre a recanalização versus retratamento. Dependendo de séries, a gente consegue perceber taxas de recanalizações em torno até de 29%, porém, somente 5,5% vão necessitar de retratamento. Então, como esse artigo aí mostra para a gente que a recanalização é o principal fator limitante na terapia somente com mola. Obviamente, a gente está falando aqui das primeiras molas que surgiram, falando da GDC. Então, só para mostrar, não sei se todos conhecem, as molas que a gente utiliza atualmente, eu citei aqui um modelo que a gente mais trabalha, que é a Axis, a gente tem mais familiaridade, ela se apresenta de duas formas. Um modelo tridimensional, que esse aí é a nossa direita, e um modelo helical em formato de hélice. Cada uma vai ser utilizada em um momento do tratamento do aneurisma, quando a gente está construindo o pé, que a gente está finalizando, cada uma tem sua indicação de acordo com o espaço que você quer preencher. E você vê a variabilidade de tamanho. O primeiro tamanho, que está em milímetros, é o tamanho que essa mola vai perfazer em distância, ou seja, o diâmetro dela. Se ela, uma mola dessa em formato helical, ela tem 1,5, 10 milímetros, quando eu meço de uma ponta a outra. E o em centímetros é o comprimento que essa mola tem quando ela está embaiada dentro do seu tubo e quando eu vou para passar ela para o aneurisma. Então, só para familiarizar quem não conhece, essa aí mais ou menos é a nossa rotina de utilização das molas. Então, simplesmente era mostrar um caso para vocês. Então, a gente tem um aneurisma aí de cerebelosa à direita. Nós temos só essa imagem, a primeira imagem é à nossa esquerda, mostrando o aneurisma de aspecto complexo, bilobulado. A princípio, a gente não consegue ver, porque a nossa incidência aqui não conseguimos mostrar como perfeição, mas a princípio é um aneurisma com colo largo, principalmente que a gente consegue inferir pela relação que ele possui com a parede do vaso, mostrando ser um dipolo muito largo. Então, com isso, a gente tem somente com tratamento com mola, a gente conseguiu uma oclusão completa desse aneurisma, o que foi extremamente, que foi comprovado aqui nessa série à direita, aí na série de controle. Mais um outro caso, isso é uma fase aguda, isso a gente não é um aneurisma incidental, obviamente, é um aneurisma roto, o que a gente consegue perceber até na nossa seta aí
é um aneurisma que já tem até o seu ponto de fragilidade. O objetivo nessas fases, principalmente na fase aguda, é proteção única e exclusivamente. Obviamente, se conseguir tratar o aneurisma completo, perfeito, mas o nosso objetivo inicial é tratar o ponto de fragilidade, sem forçar, sem aumentar o risco de restangramento, o que foi conseguido aí com sucesso somente com mola nessa imagem. No outro caso, você vê, a gente percebe um aneurisma de colo largo, e esse aneurisma se tornaria, e com as suas relações com os seus vasos que estão saindo na proximidade do seu colo, é um aneurisma que possivelmente a gente não conseguiria tratar com cateterismo simples. A técnica que foi utilizada é um cateterismo duplo. Se coloca 2 microcatéteres no interior do aneurisma, se faz uma volta de uma mola maior, com um pouco mais de pressão, com o primeiro catéter, e a partir das voltas daquela mola se cria um arcabouço. Ela começa a criar um pequeno colo falso para que as molas do outro catéter consigam se desenvolver em cima. Isso é uma técnica extremamente interessante. Quando a gente faz artérias com o segmento das filmagens de controle, percebe-se que conseguiu uma embolização extremamente adequada. O segmento, então, assim, no início nós percebemos que a nossa taxa de recanalização somente com mola é extremamente alta. Então, com o desenvolvimento da endovascular, então, a gente vai sempre passando por etapas de melhorias e de avanços em relação à parte de device, à parte de equipamentos. Então, o balão intracraniano especificamente surgiu em 96, mas Morrer já tinha desenvolvido alguma coisa em relação à técnica de remodelamento. Isso reduziu substancialmente a nossa taxa de recanalização. Então, a gente tem um outro caso aqui, um cerebelose à esquerda. Você vê filmado na nossa primeira imagem à esquerda, a imagem central se nota a passagem do balão, ele sendo insuflado, isso cria um colo transitório para esse aneurisma, no qual se consegue depositar nossas micromolas e dessa forma, realizar a embolização com micromolas de uma maneira extremamente adequada. Dando seguimento aqui, mais um caso com mola e balão, tudo tranquilo. Olha essa imagem do meio aqui. Ele apresentou um rompimento intraoperatório. Então, uma analogia extremamente interessante para o balão, para os cirurgiões de cirurgia, os neurocirurgiões, a gente utiliza tanto o balão como para ajudar no remote, então, assim, para ajudar na criação daquele colo para deposição de molas, como também ele vai servir como analogia de um clipe temporário. Então, em situações de estresse, situações de emergência, esse balão pode ser insuflado, ele interrompe totalmente o fluxo e você consegue trabalhar para a oclusão aí desse aneurisma nesse ponto de rompimento. Nesse caso, a tomografia de controle mostrou um pequeno sangramento, a paciente evoluiu relativamente bem. Uma outra possibilidade de tratamento também, já você está vendo que assim, a complexidade de apresentação desses aneurismas vai só aumentando, e com o advento de novos devices, a gente tem conseguido tratar com eficácia cada vez mais aneurismas. Então, você tem esse aneurisma complexo comunicante anterior, o aneurisma de colo largo, uma relação extremamente complicada com o comunicante anterior, a execução aí, a técnica que foi optada, que foi um cateterismo duplo com balão, e depois a deposição de micromolas com um tratamento extremamente adequado. Mais um caso aqui, só mostrando uma imagem um pouco ampliada, consegue entender perfeitamente a engenharia, como que foi a conformação dos microbalões e o seu tratamento adequado. Como segmento aí da nossa estratégia, mesmo com a deposição de micromolas com balão, com o suporte do balão, alguns aneurismas, de acordo com essa relação do colo extremamente largo, quando você desinsuflava o balão, essas molas cediam. Esses aneurismas precisariam, obviamente, de um suporte permanente. Essa ideia veio, igual nós comentamos no início, do Higashida. Ele usou a primeira vez um stent coronariano para um acesso intracraniano. Executou, foi bem aceito essa técnica, com uma boa resposta. Em 2004, se conseguiu stents intracranianos adequados, com
com fios mais finos, com catetas de entrega mais suaves, o que permitiu o avanço da nossa técnica. Esses stents são stents únicos exclusivamente para dar um anteparo. Eles não fazem, como a gente vai ver daqui a tempo, a função de direcionadores de fluxo. A sua cobertura metálica, uma cobertura baixa, em torno de 5% a 7%. Somente com essa melhoria na técnica, a nossa recorrência de aneurismas reduziu muito. Então, assim, quando se fala, nesse artigo, quando se fala na recorrência total, de 33% com somente mola. Quando se pensa molas suportadas por stent, passando para 14,9%, e aneurismas inferiores a 10%, molas suportadas por stent, 2,9% de taxa de recorrência. Como técnica para utilizar o meu stent, basicamente, o meu stent mola, basicamente eu tenho duas maneiras de se executar. Eu posso fazer como mostra no meu primeiro caso, eu coloco o stent, tiro o catéter do stent e cruzo com o meu microcatéter da mola a malha do stent, já que a sua taxa de cobertura metálica é uma taxa baixa, de 5% a 7%. Eu posso fazer como mostra na segunda figura, eu trabalho com os dois catéteres simultaneamente, coloco o catéter da mola, muitas das vezes já começo a desenvolver a abertura de uma das molas, e a partir daí eu vou liberando o stent, meu catéter fica aprisionado. Depois que eu termino tudo, eu tiro os dois catéteres. É só um exemplo, com técnica mola, um aneurisma, você vê complexo, possivelmente roto, colocamos umas molas e desenvolvemos a abertura do stent com um excelente tratamento desse aneurisma. Uma outra técnica um pouquinho mais complicada é o nosso stent em Y. Cicatriza os dois ramos que são nutridores do nosso colo aqui, que estão relacionados ao nosso colo. Se faz a abertura dos dois stents, criando um colo permanente e todo desenhado, ou seja, eu tenho um arcabouço que vai suportar o meu packing de mola com muita precisão. Dessa forma, eu posso desenvolver a embolização sem menor problema. Uma outra técnica também, que é chamada stent em taça de sorvete, o aneurisma de colo largo, eu consigo colocar o stent já um pouco dentro do colo, dentro do corpo do aneurisma mesmo. E isso aqui, e o stent preso na periferia do colo, ele cria um arcabouço de um novo colo para um novo colo estreito, e assim eu desenvolvo a liberação das minhas micromolas. E nessa técnica, o nosso controle final aí, mostrando como que ficou o processo de embolização, não tendo mais nenhum preenchimento de contraste no interior do nosso aneurisma. Então, só para mostrar, quando eu utilizei técnicas complementares somente às molas no tratamento do aneurisma cerebral médio, eu consigo uma taxa de oclusão relativamente interessante, em torno de 90%. Esse outro caso é um caso extremamente interessante, um aneurisma de bifurcação de artéria cerebral média esquerda com colo largo, um aneurisma que a gente consegue ver nessa imagem de ressonância na parte inferior, que ele possui um componente trombosado e que esse componente trombosado tem sido responsável por embolia principalmente na região frontal desse paciente. Então, como que seria a estratégia de tratamento? A nossa estratégia, quando você vê a arteriografia desse paciente, você percebe que a carótida interna dele, a sua A1, é responsável pela nutrição de toda a cerebral anterior, ou seja, ele tem uma artéria cerebral anterior direita dominante. A estratégia nossa de tratamento foi colocar um stent da carótida para a M1 esquerda e assim fazer o preenchimento de molas, opacificando todo esse aneurisma e um pouco do segmento A1. Dessa forma, não tem mais preenchimento do segmento A1 esquerdo, que vem todo via a direita. Esse aneurisma também está tratado dessa forma. Falando, óbvio, agora um pouquinho mais especificamente sobre o nosso diversor de fluxo. O diversor de fluxo, quando se fala nessa palavra, eu acho que todos vêm à mente especificamente do Papiline. Eu acho assim, é o que é mais estudado, que tem melhores taxas de oclusão
é o que, porventura, a gente tem também uma maior experiência. Ele é um stent de 48 fios trançados, com uma composição mista entre cobalto e tungstênio. Tem uma formação, um modelo mais recente, que é o chamado Shield, que tem uma camada de fosforilcolina, que é uma substância que reduz muito o seu poder de reação de trombos. Então, isso é uma coisa extremamente interessante, visto que sempre que eu trato com stent, tanto stent convencional, que eu não citei previamente, quanto o nosso stent de diversor de fluxo, eu preciso que o meu paciente esteja duplamente agregado. Isso, em diversas situações, pode ser um problema. A versão Shield, ele tende a que eu interrompa essa dupla agregação e esse paciente fique somente com agregação simples. O stent de diversor de fluxo, basicamente o Papiline, seu desenho inicial foi feito simplesmente para tratamento na carótida, tanto segmento petroso até basicamente artéria hipofisária, ou seja, segmento comunicante de uma forma geral. Obviamente, isso foi só a sua definição inicial. E a partir daí, hoje a gente, praticamente qualquer ramo intracraniano já tem um estudo e uma utilização adequada aí com o sistema de diversor de fluxo. O tratamento dele, a partir do momento que você coloca o sistema de um papiline, um diversor de fluxo, qualquer outro diversor de fluxo, sobre o colo do aneurisma, ele altera a dinâmica de entrada e saída de sangue nesse aneurisma, redirecionando o fluxo para fora do interior do aneurisma. Isso vai causando uma trombose progressiva. Então, alguns estudos que comparam tanto o endpoint de segurança quanto um endpoint de eficácia. O endpoint de segurança, basicamente, eventos relacionados a eventos químicos pós-implementação do Papiline, então, assim, ou um diversor de fluxo de maneira geral, eles têm uma eficácia extremamente interessante. O nosso endpoint de segurança extremamente interessante. Você vê, o nosso risco, a nossa taxa de complicação são taxas relativamente baixas. Se tratando, obviamente, nós estamos falando de uma doença que é extremamente complicada e de difícil tratamento. De 2,1 no primeiro trabalho e no PUF de 5,6. Nosso endpoint de eficácia seria a taxa de oclusão desse aneurisma. O Premier mostrando 76,8 em um ano. O PUF, na sua primeira avaliação com 6 meses, 73,6. Em 5 anos, superando aí os 95%. Então, você vê que é um dispositivo com uma eficiência no tratamento e com um baixo risco de complicação. Tem um trabalho de um grande endovascular aqui de Buenos Aires, que é o Pedro Lirik, mostrando uma taxa de oclusão desse aneurisma em 12 meses em torno de 100%. Então, assim, mostrando que esses aneurismas realmente eles vão trombosando gradativamente e vai ocorrer realmente a sua exclusão do vaso nutridor. Esse é um caso extremamente interessante. Esse caso eu não participei, foi antes da minha formação como na endovascular. Esse caso, o Augusto, que participou, ele cedeu essas imagens. É um caso de uma trombose muito precoce do aneurisma. Você percebe que é um aneurisma grande, com pontos de fragilidade. Então, quando se coloca o diversor de fluxo, colocou o Papiline, você já percebe na sua imagem, no seu canto superior direito, que já tem uma retenção extremamente imediata do contraste. Isso, quando se colocou esse diversor de fluxo, Augusto me confessou que, quando eles viram essa imagem, imaginaram realmente que foi um sucesso, que foi um tratamento excelente, e realmente é o que se pensar até pela telegrafia de controle, no final do tratamento, a exclusão completa do aneurisma da sua circulação. Porém, horas depois, eles foram chamados para emergência de um ressangramento ou de um sangramento desse aneurisma, formando um grande hematoma e a artéria de controle mostrando sangramento. Infelizmente, essa paciente acabou evoluindo mal. O que eles fizeram foram depois pesquisar e perceber na literatura que não tem um grande consenso sobre o que seria esse sangramento, porque se sabe que esse redirecionamento de fluxo extremamente agudo, quando ocorre após a implementação do Papiline, pode direcionar o fluxo para esses pontos de ruptura, e isso causa uma reação inflamatória mais acelerada naquela região pelo estresse dinâmico. Isso pode propiciar
a ruptura. Após isso, de vários trabalhos, o pessoal começou a pensar em algumas situações em que o pipeline não poderia ser implementado, não ser instituído sozinho, em situações que seriam necessárias a implementação de mola, e chegaram a situações que aneurismas grandes, superiores a 10 milímetros, supraquinoideus, esses aneurismas provavelmente teriam um grande benefício da implementação de molas, porque reduziria essa trombose aguda, reduziria o estresse de cisalhamento em pontos de fragilidade, e isso seria interessante, tanto em reduzir essa possibilidade de sangramento, quanto aumentar a sua taxa de oclusão a longo prazo. Então, o que foi feito, se mostra nesse caso, um diversor de fluxo com auxílio de mola, e mostrando uma boa taxa aí de oclusão, pelo menos imediato, os exames de controle também desse paciente com um bom tratamento. Se pode também pensar em situações mais complexas, ou seja, a gente tem um aneurisma pós-dissecção da artéria vertebral direita. Esse aneurisma, fora do tratamento endovascular, o aneurisma é um tratamento extremamente difícil pensando em cirurgia. Não teria muita coisa a se fazer aqui, é extremamente complicado. Mas, com o advento do diversor de fluxo, quando se colocou o diversor de fluxo centrado na artéria vertebral direita, controle a longo prazo, mostrando um remodelamento e a exclusão completa desse aneurisma. Outro caso extremamente interessante, um pequeno aneurisma aqui da artéria Pike, olha para você ver, com pontos de fragilidade, com elevado risco de ruptura, e foi optado, eu peço até desculpa nessas imagens aqui, a imagem não está com uma ótima qualidade, o implante de diversor de fluxo somente naquela região. Foi um pequeno diversor de fluxo, foi 1,5 a espessura, a largura desse diversor de fluxo, e conseguiu uma boa exclusão desse aneurisma com tratamento sem a necessidade de se fazer a oclusão, um trapping desse vaso. Por fim, já no final aqui, um dos últimos avanços do nosso tratamento endovascular é o EB, que é um diversor de fluxo endossacular. O formato que nós estamos vendo aqui é uma cobertura metálica em torno também de 35% a 45%, e ele surgiu, obviamente, para se colocar nas bifurcações. Então, ele é extremamente interessante. Topo de carótide, topo de basilar, as nossas bifurcações cerebral média, e com a grande vantagem, a priori, eu não preciso manter a antigregação nesses pacientes. Ou seja, o nosso grande problema, pensando em endovascular, é tudo relacionado à bifurcação. O Web veio com essa possibilidade. E qual é o grande problema ainda relacionado ao Web? Como eu preciso de levar esse stent nas bifurcações, são vasos mais distais, geralmente são vasos finos, com várias curvas até eu chegar, até que eu encontre esse aneurisma. O sistema de entrega ainda é um sistema um pouco robusto, o que nos dificulta esse processo de navegação e entrega com muita facilidade. Eu vou apresentar esse caso. Esse caso foi embolizado por Augusto há um tempo atrás, esse topo aí de basilar com um bom controle de cura. Então, você percebe que o aneurisma estava tratado, controle pós-tratamento adequado. Quando se realizou a angiografia de controle há alguns meses, se percebe uma recanalização extremamente interessante desse aneurisma. Ou seja, esse aneurisma sofreu um processo de remodelação extremamente importante e, basicamente, ele voltou ao tamanho que ele era antes, apesar de com essas molas todas compactadas no fundo. Dentre todas as discussões de tratamento, nós optamos, à época, pela implementação de um web. Acredito que foi um dos primeiros casos de web associado à mola. Nós conseguimos colocar o web bem apoiado nesse conteúdo do packing, sem invadir muito o topo da basilar e com um controle final extremamente interessante. Então, basicamente, eu acho que nós transitamos, que era realmente o escopo dessa apresentação, de mostrar, de dar ferramentas para o entendimento de todas as técnicas que a gente utiliza na endovascular, passando inicialmente das molas, as molas apoiadas e assistidas por stent, por balão, as técnicas complexas com stent, o diversor de fluxo e, por fim, o web.
Então, como conclusão dessa breve apresentação, então, assim, a técnica endovascular ela possui uma evolução constante, obviamente, por tudo que envolve alta tecnologia. É uma técnica minimamente invasiva e segura. Ela possui diversas opções. Vocês percebem que, dentro da definição e da opção que nós optamos naquele momento por determinado aneurisma, acredito que cada um de vocês também tenham pensado outras opções que seriam extremamente factíveis também. Porém, como tudo na medicina, temos que individualizar caso a caso. Então, só para terminar aqui, a minha apresentação ela se baseou basicamente em mostrar o que a endovascular pode fazer e não tentar confrontar com a neurocirurgia ou com a microcirurgia. Percebemos que casos aqui, a endovascular, obviamente, tem grande benefício, grande vantagem, e outros casos, a gente também tem que concordar que a microcirurgia seria uma cirurgia adequada e rápida também, com um bom resultado. Gente, obrigado a todos aí pela atenção. Humbertinho, está com você. Obrigado, doutor Cleiton. É muito bom, né, assistir essa revisão de tantas técnicas, né, que você passou por elas aí. Eu, particularmente, sou suspeito para falar, porque são 18 ou 19 anos já trabalhando, né, com assistência aos procedimentos endovasculares na área de neuroradiologia intervencionista, e ao longo aí desses 18, 19 anos pude acompanhar um pouco de toda essa evolução que você mostrou aí, né, com o passar do tempo, o quanto que a indústria investiu nos devices, como isso ajudou vocês, né, a tratarem seus pacientes. E como você disse, individualizando, né, buscando entender o que é melhor para cada um dos pacientes. Muito obrigado mesmo. Bom, a gente está aqui num ambiente bem informal. Só te cortando, então, assim, e você viu que eu mostrei vários casos, inclusive, eu tenho que agradecer muito ao Rogério, tem muitos casos aí que foram da época da minha formação e do período que eu estava com ele aí também. Legal, legal. Bom, a gente está num ambiente aqui bem informal, né? Eu queria abrir aqui para perguntas e respostas. Caso alguém queira abrir o vídeo, fazer uma pergunta aqui, sinta-se completamente à vontade. Eu vou começar com uma pergunta que está aqui no chat. Dr. Rodrigo Silva, né, parabenizando aí Dr. Augusto, Dr. Cleiton, ele pergunta aqui para vocês. Vocês têm solicitado de rotina ressonância magnética de parede do aneurisma para acompanhamento e ou decisão terapêutica, principalmente aneurismas borderline? Ô, Rodrigão, tudo bom, cara? Obrigado aí. E eu tenho maior vontade de pedir isso. Já conversei com alguns radiologistas, eu não sei, daqui de BH, pelo menos do que eu conversei, eles disseram que não tinha experiência, achei até estranho isso. Para acompanhamento, sim, né? Mas para decisão terapêutica, já conversei com alguns, eu tenho maior vontade. Eu não sei o Alexandre, que mexe muito com isso lá, se ele consegue ter isso. Mas eu, particularmente, eu nunca fiz, nunca solicitei, nem tenho referência de algum centro aqui que faça. Ok. Doutor Augusto, uma curiosidade aqui. Quando você recebe um paciente no seu consultório, né, um paciente que tem um aneurisma incidental pequeno, né, e o paciente relata para você muito receio de permanecer com esse aneurisma sem fazer o tratamento, e o quanto pesa, né, para você essa decisão, se isso é um fator muito forte que você leva em consideração? Então, pergunta interessante, né? Assim, o medo do paciente vai limitar a qualidade de vida dele, mas ele nunca pode ser o fator determinante do tratamento. O paciente, ele tem que saber o que ele tem, os riscos que ele tem, então o médico tem que passar para ele exatamente, ó, a sua patologia tem tantos por cento de risco. E a minha técnica oferecida de tratamento tem tantos por cento de risco de complicação. Então, minha técnica nunca pode ser maior de risco do que o risco de ruptura desse paciente. Então, você tenta sentar com ele, analisar, que nem o Rodrigo falou, o Alexandre colocou ali no grupo, todas as variáveis, localização, circulação, fatores de risco,
tamanho, tudo, influência de qualidade de vida, expectativa de vida do paciente, sentar com ele, mostrar e falar. E a minha técnica proposta para isso, no caso, na minha técnica endovascular, tem tantos por cento de risco com o tratamento proposto, direcionador de fluxo, embolização stent, e aí vai. Então, é importante? Mas a explicação de todos os fatores de risco e do risco do tratamento, eu acho que para mim é fundamental, que é aquele último slide, né? O paciente tem que ser explicado perfeitamente dos riscos. Perfeito. Aquele último slide seu foi muito bacana. Bom, uma pergunta aqui para o Dr. Clayton. Dr. Clayton, como você passou aí pelas diversas formas de abordagem, né, do tratamento endovascular, do aneurisma, né, por via endovascular, a gente sabe que em algumas situações o aneurisma de cerebral média ele é bastante desafiador, né, inclusive principalmente para endovascular. E aí eu queria saber de você, quando que você indica, né, o tratamento endovascular para um aneurisma de cerebral média e quando você indica para a clipagem? Bertinho, boa noite. Assim, eu acho que essa pergunta é extremamente interessante. Eu acho que o tratamento é mais desafiador ainda. Eu acho que aqui no grupo, quem está participando, de acordo com o perfil aí comum dos neurocirurgiões, vocês vão concordar comigo que o tratamento do aneurisma de cerebral média por via cirúrgica ou por microcirurgia é um dos procedimentos vasculares mais tranquilos, porque você tem um acesso à cerebral média muito precoce já no seu acesso pterional. Porém, o que eu percebo aí como seriam indicações, pelo menos a minha indicação, basicamente, no tratamento endovascular? A primeira, uma opção da paciente, porque hoje, com acesso à informação, o paciente muitas vezes não quer ser submetida a um tratamento por via aberta, cortar, então isso acaba tendo uma certa influência. Não, aí, passando para os casos não rotos, para os casos rotos, perdão, um status neurológico ruim, ou seja, uma paciente já com Hunt-Hess ruim, já da admissão, então talvez eu acho que a via endovascular se torne extremamente interessante. O paciente, de acordo com esse Hunt-Hess, já tem um edema cerebral ruim, o tratamento endovascular pode ser extremamente interessante. O paciente com vasoespasmo grave, que você pode tentar associar aí como uma maneira de tratamento conjunto do vasoespasmo e já embolizar parcialmente esse aneurisma. E, obviamente, eu até vi o Jarbão entrando aí no grupo agora, a habilidade do cirurgião. Então, assim, eu acho que é difícil formar hoje cirurgiões com capacidade de microcirurgia muito boa. Então, acho que, querendo ou não, isso vai caminhar muito, apesar de entender e concordar que é extremamente mais fácil, na imensa maioria dos casos, para a forma microcirúrgica, eu acho que vai caminhar a grande parte do tratamento endovascular. Ok, obrigado, Dr. Clayton. Bom, pelo avançar da hora aqui, a gente pode ir encerrando. Caso alguém queira entrar para fazer alguma pergunta aí, fique à vontade. Dar o parabéns aí aos apresentadores aí, excelente apresentação aí, muito bom. O tema realmente espinhoso, como dizer, né? Assim, porque o Augusto falou uma coisa interessante, que é o lado emocional do paciente, né? Que é comum você ver o paciente e que às vezes recebe alguma orientação, ou mesmo é um paciente um pouco mais preocupado, porque tem um aneurisma de 1 a 2 milímetros, ela deixa de viver, né? Ou ele deixa de viver. Então, não pode fazer esporte, não pode fazer isso, não pode viajar, não pode andar de avião. Então, isso é um negócio que é extremamente limitante, né? Então, se você tem um paciente que consegue conviver com aneurisma, e a gente tem alguns, acho que são poucos, ok, aí você vai fazendo o controle, mas tem gente que não dá conta de conviver. Então, acho que a gente raramente computa essa perda de qualidade de vida como uma necessidade de tratamento do paciente, sabe? Então, é muito importante esse tipo de conversa. E essas escalas que o Augusto mostrou aí, elas são muito, muito úteis para te orientar, sabe? Mas a decisão ela fica muito na conversa. E acho que uma coisa muito importante que ele falou, você explicar muito bem seu risco, né, de tratamento para ele, sabe? E muito bom aí, parabéns aí, Cleiton, pela apresentação também, Augusto. Excelente iniciativa, né, Humberto? Obrigado, chefe. Valeu. Obrigado, Dr. Rogério, pela participação também.
Obrigado, Rogério, pelos casos aí também, da parceria, todos os ensinamentos aí. Beleza. Ok. Doutores, mais uma vez, doutor Augusto, doutor Cleiton, muito obrigado pelo interesse, pelo apoio, né, em compartilhar a experiência de vocês, contribuindo com a Minasfar, né, para criar esse conteúdo aí. Eu convido a todos os participantes aí a seguirem a Minasfar no Instagram, @minasfar.com. Também o nosso canal do YouTube, onde a gente mantém os nossos eventos on demand, né? Quem quiser assistir lá depois, só conectar. E muito obrigado pela audiência, por todos os participantes aí. Obrigado, uma boa noite para todos. Nós que agradecemos, Obrigado. Roberto. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Boa noite a todos aí. Tchau, tchau.